Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício, trazendo para vocês novas aulas de gestão de sistemas digitais na web. Essa é a nossa videoaula 3, primeira parte. Hoje nós vamos tratar de temas como modelagem, construção e implementação de aplicativos web. Mais uma vez, eu ressalto a necessidade de verificarem o conteúdo das notas de aula, que complementam as nossas videoaulas. O objetivo é que vocês tenham pleno conhecimento da disciplina, pleno conhecimento do tema tratado. Então não deixem de ver o conteúdo de nossas notas de aula referentes às nossas videoaulas. Então vamos partir para o nosso conteúdo da aula de hoje, que vai tratar justamente de conceitos de engenharia web, modelagem, construção e implementação de web app. Vamos à nossa primeira parte da nossa videoaula. Os serviços web, eles atualmente são requisitados sobre diversos aspectos, em diversos segmentos, e também a necessidade de padronização motivou também o surgimento de novas tecnologias, entre elas os próprios serviços web, que vão prover justamente as conexões estruturadas de comunicação, possibilitando que clientes e serviços sejam conectados independente da forma de comunicação e todo o trânsito, toda a negociação de serviços de internet possa acontecer. Os serviços de internet ou web service, AWS, normalmente eles utilizam uma estrutura lógica e de dados encapsulados, visando a comunicação entre servidores e os seus clientes. Protocolos como o SOAP, que é o Simple Object Access Protocol, é utilizado para esse serviço de troca de mensagem, bem como outros serviços e outros protocolos, como o DDI, como o WSDL, entre outros. As aplicações acessam os serviços web, utilizando, por exemplo, uma linguagem WSDL, que é Web Service Description Language, via um serviço de diretório, por exemplo, repositório de informações sobre serviço web, o DDI, Universal Description, Discovery and Integration, ou diretamente quando possui conhecimento de sua URL, Uniform Resource Location. Esses dados, então, são empacotados, utilizando um pacote de troca de mensagens do tipo SOAP, Simple Object Access Protocol, que vai utilizar característica de informação utilizando uma linguagem, por exemplo, a XML, Extended Markup Language, para a representação desses dados. Como vemos, é necessário criar uma estrutura de comunicação visando essa troca de mensagens, estruturando essa troca de mensagens, encapsulando os dados para transmissão e a comunicação entre usuários web e os serviços web. Um web app, ou aplicativo web, ou a aplicação web, é uma coleção de instruções executáveis e dados que oferecem informações e funcionalidades para os usuários e suas características são diferentes das características de um software convencional. Por exemplo, quando utilizamos um sistema operacional de um sistema móvel, um mobile, por exemplo, um smartphone, o dispositivo ele vai fazer ajustes para que aquilo que é apresentado no equipamento se ajuste justamente para ser apresentado adequadamente para o usuário. Mudança de posição de tela, de posição retrato para paisagem é um bom exemplo. Um PC, por exemplo, nós não fazemos essas mudanças com o girar da tela. Se quisermos mudar a forma de apresentação na tela de um PC, nós temos que atuar diretamente sobre comandos da amostragem de vídeo e fazer essas alterações. Então, o software para uso em web, principalmente para aplicativos móveis, ele requer outras características que são diferentes de um software convencional. O outro exemplo é o navegador web, um navegador cliente, que vai acessar páginas em hipertextos armazenados no servidor web, vão utilizar conexões básicas em termos de porta de internet e tudo mais, mas o comportamento desse cliente web, desse navegador, numa aplicação web é diferente do comportamento de outros aplicativos que vão utilizar a internet para a comunicação.
Destacando algumas características de aplicações web, segundo os autores Pressman e Lowe, nós temos a questão da concentração na rede. Um aplicativo web está disponível em redes de computadores, quer seja internet, intranet ou extranet, e deve servir às necessidades daquela comunidade de usuários que usa essas infraestruturas. Resumidamente, só para a gente relembrar, uma intranet caracteriza uma rede privada que tem uma estrutura própria e usa recursos de interface que normalmente são encontrados na internet. Por exemplo, nós podemos usar um browser para comunicação interna, para transmissão de mensagens internamente dentro dessa rede privada, sem o contato com a internet. Uma extranet já pode ser caracterizada pela comunicação de duas intranets, ou seja, duas redes privadas diferentes, que através de um canal de comunicação comum possibilita que usuários dessas redes distintas possam se comunicar também utilizando protocolos, utilizando padrões de internet, sem usar a própria internet como um meio. E a internet é a grande rede, né? E é a comunicação de todas as redes. A internet não é uma rede, né? É uma junção de redes diferentes, com protocolos diferentes, com plataformas computacionais diferentes, e que permite a comunicação de todo mundo e não está sujeito às regras que nós encontramos numa intranet ou numa extranet. Outra característica de aplicação web é a concorrência, onde nós temos um número grande e também variável de usuários que buscam utilizar essa aplicação ao mesmo tempo, e existem padrões de acesso que podem variar. Então, essa concorrência quanto ao número de usuários, ao tempo de acesso, essas ações de usuário mesmo vão ter um impacto sobre a aplicação e sobre os outros usuários. Isso é uma característica marcante das aplicações web atuais. Carga imprevisível. Existe um número de usuários que não pode ser previsto. Ele vai variar conforme uma ordem de grandeza durante um dia, durante certos horários do dia, sujeito também a eventos. Nós sabemos que existem alguns eventos que ocorrem na internet que aumentam o tráfego da internet, né? Vejam a época de entrega de imposto de renda. É um período onde, praticamente no último dia, há um pico em termos de utilização. Também é sensível ao conteúdo, onde a qualidade e a natureza estética do conteúdo que é apresentado vai também definir a qualidade, vai definir a usabilidade também do aplicativo web. Desempenho. Se um usuário da web ele precisa esperar muito tempo para um acesso, veja você quer acessar um determinado site de compras ou quer fazer uma consulta. Se aquele site demora a te dar o retorno ou não te dá retorno nenhum, você fica ali olhando para o site fica olhando para você e tem dificuldade quanto ao formato, quanto à exibição da solicitação, ou seja, você não consegue interagir com aquele site, você vai desistir de usar e vai buscar uma opção que possa resolver a sua necessidade. E aquele site nunca mais vai ser visitado. Então, esse desempenho, essa questão de resposta, a questão de apresentação dos resultados para o usuário é bastante importante. Outro aspecto igualmente importante, mas também tão difícil de resolver, é a disponibilidade. Vejam que disponibilidade em sistemas, disponibilidade no meio computacional, numa rede de computadores, é algo bastante complexo, depende de muitas variáveis e disponibilidade de 100% não existe. Mesmo considerando grandes redes que têm vários recursos de redundância e contingência, o que se consegue é os 99,999%. Aquele número dos 4 noves que operadores de telecomunicações buscam em termos de operação de suas redes, que, como eu disse, são grandes, normalmente são equipadas com um dispositivo de redundância de contingência que oferece uma disponibilidade bastante grande. Mas o usuário de aplicativo web ele requer acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Independente do aplicativo estar instalado no aparelho, no equipamento, seja um PC ou seja um smartphone, nós queremos clicar e sermos atendidos em nossa necessidade. Porém, aquele aplicativo cliente que está instalado na nossa máquina depende também do meio de comunicação, depende do transporte que é feito, seja internet ou seja por um link dedicado. Existem várias possibilidades.
E também depende da resposta do servidor, da ociosidade ou ocupação do servidor. Tudo isso são fatores que vão influenciar na disponibilidade. Logo, garantir 100% de disponibilidade não é possível. E se olharmos também a disposição geográfica dos usuários, podemos ter usuários de um aplicativo aqui no Brasil, outro usuário na China, outro usuário em Portugal, outro usuário na Austrália, onde os fusos horários são diferentes, os tempos de acesso são diferentes. Então, esse comprometimento de recursos para manter uma alta disponibilidade também vai ser grande. Outro aspecto que é orientado a dados. A web e todas as aplicações hoje levam ao uso de hipermídia para apresentar conteúdos de texto, conteúdos gráficos, áudios, vídeos, para trazer o usuário para usar a aplicação. Além disso, essas aplicações web elas são usadas para acessar informações que podem estar em bancos de dados mais novos e podem estar em bancos de dados legados, mais antigos, como aplicações de comércio eletrônico, aplicações financeiras. Então, há uma orientação, há toda uma estruturação que deve ser muito bem pensada para facilitar o acesso e a interpretação desses dados disponíveis. Quando eu falo de hipermídia, eu estou tratando realmente da relação que entre os conceitos de hipertexto e multimídia. É muito comum hoje nós estarmos navegando em um site onde tem texto, e nesse texto existem palavras em destaque, e quando nós damos um clique naquela palavra em destaque, ela nos leva a uma outra página que vai detalhar a respeito daquela palavra, vai nos trazer o seu significado e os vários significados relacionados. Então esse hipertexto ele caracteriza assim como uma matriz que vai levar para outros textos que podem ser acionados de um modo não linear e vai nos trazer e relacionar novos conteúdos. Isso é uma facilidade muito grande. Nós podemos encontrar isso na Wikipedia e em outros sites na internet e é bastante interessante. Já a multimídia ela compreende todo esse conjunto de meios que são usados para representar informação, ou seja, textos, imagens, sons e vídeos. Então a composição da multimídia mais esses recursos de hipertexto vão caracterizar a hipermídia. A multimídia é um dos meios mais eficazes para apresentar informações e facilita muito a compreensão de conteúdos a partir de mensagem, a partir de imagens. Claro que para isso é preciso ter um desenho, é preciso ter uma orientação de tudo dentro da página para que o usuário, aquele que está navegando, tenha a sensação de estar num ambiente agradável, que se sinta dono daquele ambiente, utilizando sintaxe e valores visuais que facilitem essa comunicação. Assim como o vídeo que está sendo apresentado aí na tela para vocês mostra essas relações do uso de equipamentos, do uso de ferramentas multimídia e hipermídia, esse design ele vai compor junto com a linguagem, adicionando características de tecnologia e especificações técnicas, atendendo aplicativos diversos, atendendo plataformas diversas, atendendo ao usuário em equipamentos diversos. O importante para um aplicativo web hoje é ele ser convidativo para uso por qualquer usuário dentro daquele segmento, dentro daquela proposta do próprio aplicativo. Outra característica é a evolução contínua. Diferente do software de aplicação convencional, que segue uma estruturação de desenvolvimento, versões planejadas, que são cronologicamente espaçadas, as aplicações web elas têm uma evolução contínua. Não é muito difícil encontrar algumas aplicações, principalmente a parte de conteúdo, que são atualizadas minuto a minuto. Vejam portais de notícia, né, que são atualizados à medida que novos acontecimentos surgem, notícias de destaque acontecem. Ou o conteúdo é dinamicamente produzido, dependendo da solicitação. Nós temos portais específicos que produzem conteúdos específicos que são atualizados diariamente. Existem aplicações que têm que ser atualizadas também constantemente. E o aspecto da urgência, a necessidade de colocar hoje uma aplicação no mercado rapidamente,
faz com que os processos de desenvolvimento, as questões relacionadas a projetos, poderiam durar semanas ou meses, podem ser reduzidos a poucas semanas e até mesmo dias. Então, um desenvolvedor web hoje, ele deve buscar métodos, práticas para planejamento, para análise, para implementação do projeto e teste, que são adaptados a cronogramas mais reduzidos, que são exigidos para o desenvolvimento dessas aplicações, mas sempre buscando também um equilíbrio entre três fatores, que são o custo, os recursos e os benefícios que essa aplicação vai trazer para aquele grupo de usuários, para aquele segmento. Sempre é importante observar que o sucesso de um projeto ele não parte da premissa da entrega pura e simplesmente para o usuário final. É necessário que aquele aplicativo, aquele sistema, ele venha atender as necessidades do usuário, atender da maneira mais plena possível, dentro dos custos e cronogramas que foram orçados e principalmente com qualidade. Segurança é o tema do dia, né? É o assunto que se coloca em termos de premissas de uso de internet. E segundo os autores Presman e Lowe, a segurança é disponível na rede, ela serve para uma série de funcionalidades, como controlar o acesso, embora eu não consiga limitar o acesso, não me interessa também ficar filtrando muito, há um desgaste, há um custo para que eu possa fazer isso, mas o objetivo principal deve ser proteger o conteúdo confidencial e fornecer modos seguros de comunicação dos usuários para a transmissão dessas informações, medidas de segurança que devem ser implementadas através da infraestrutura que está suportando a web, e a própria aplicação também deve ter os seus dispositivos de segurança. Vejam que nesse momento no Brasil, nós temos aí a Lei Geral de Privacidade de Dados Pessoais, né, de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, inspirada lá na GPDR europeia. Também temos aí já há um tempo o Marco Civil da Internet, que também preconiza esses aspectos de segurança, de utilização segura dos recursos de internet. Então, nós temos aí todo um aparato em termos de leis, em termos de padrões, e o objetivo agora é produzir cada vez mais aplicações web inspiradas em qualidade, inspirada em atendimento ao cliente, né, ao usuário, mas também devidamente protegidas em termos de utilização de dados e utilização de informações pessoais. Por fim, a estética, né, que é o ponto forte de qualquer aplicação web, em termos de aparência, em termos de apresentação para o usuário, facilidade de usuário, a passagem da ideia de termo de uso, né, a conceituação da aplicação web, que vão gerar essa receita, que vão gerar o sucesso do projeto. Podemos também apresentar categorias que são direcionadas para as aplicações. E segundo o Presman, nós podemos ter aplicações informacionais, que estão voltadas para conteúdo de leitura e navegação, né? Links bastante simples, onde o objetivo é tratar de conteúdo, seja textual ou multimídia. Aplicações para download, onde as páginas, né? Onde as aplicações têm direção para fazer o sentido de dar um link, né? De um servidor, buscando informações, buscando dados, enfim, qualquer tipo de mídia, né? Aplicações personalizáveis, onde o usuário tem a possibilidade de adaptar o conteúdo às suas necessidades, são bastante flexíveis em termos de utilização, principalmente aplicações de cunho educacional, devem ter um perfil assim, né, para se ajustar ao seu público. Aplicações de interação, aí vem salas de bate-papo, né, os chats, quadros de aviso, mensagens instantâneas, são aplicações que favorecem a interação entre usuários, e aplicações de entrada de usuário, que estão baseadas em formulários, que vai ser o principal mecanismo para comunicar o propósito daquela aplicação para o usuário final. Então vemos aí algumas categorias de aplicação. É lógico que com a evolução
da tecnologia, novas aplicações podem surgir também. Aplicações orientadas à transação também são aplicações onde o usuário faz uma solicitação, por exemplo, coloca um pedido de compra, faz uma compra, por exemplo, em comércio eletrônico e espera todo o processo para concretização da sua aquisição. Aplicações orientadas a serviço, como ajuda para cálculo de uma parcela de um pagamento, consulta de uma determinada percentual de imposto, por exemplo, aquele que deseja se aposentar, quanto tempo de aposentadoria, quanto tempo para aposentadoria está faltando. Os portais, que vão direcionar o usuário para vários conteúdos e serviços que estão dentro daquele escopo, né? Mas fora do domínio da aplicação. Por exemplo, portais de notícia, portais de saúde, vários segmentos possíveis. Acesso a banco de dados, tanto a banco de dados quanto a armazém de dados, onde é possível ao usuário consultar uma base de dados restrita, né? E daí verificar informações, por exemplo, uma base de dados de um fornecedor, uma base de dados de uma empresa comercial, e o armazém de dados, as data warehouse, né, quando nós trabalhamos com um grande volume, uma grande coleção de bancos de dados, e vamos extrair e filtrar essas informações, ao qual a gente fala no Big Data, né? Resumindo, terminando aqui nosso material de hoje, as características e as categorias das aplicações web. Resumidamente, as aplicações web apresentam como características concentração na rede, concorrência, carga imprevisível, características de desempenho e disponibilidade, são orientadas a dados, são sensíveis ao conteúdo, têm evolução contínua, apresentam urgência nos seus projetos, devem ter características de segurança e, principalmente hoje, em relação ao usuário, a questão estética, a questão da apresentação. Quanto às categorias, podemos destacar as categorias informativo, as aplicações voltadas para download, aplicações personalizáveis, aquelas que favorecem a interação com o usuário, aquelas destinadas à entrada de usuários, aplicações orientadas à transação e a serviços, as aplicações de portais, o acesso à base de dados, tanto a banco de dados mais restritos, quanto a base de dados mais complexas, maiores, que devem ser tratados, tal qual acontece na tecnologia de Big Data. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa videoaula, né? Tratamos aqui na nossa primeira parte de aspectos relacionados à modelagem, construção e implementação de aplicativos web. Espero que esse conteúdo tenha sido satisfatório, que tenha auxiliado no conhecimento de vocês. Mais uma vez, reitero a necessidade de verificarem as notas de aula, que vão complementar o conteúdo, visando tirar dúvidas e melhorar o entendimento da disciplina. Agora, aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos. Olá, tudo bem? Você que assistiu o vídeo, inscreva-se no canal. Isso é importante para nós. Não se esqueça de ativar as notificações. Aproveite e deixe o seu gostei. Até a próxima. Valeu!